CaicoCast. Olá, está começando mais um episódio do CaicoCast, um podcast que une inovação, educação e saúde em um só lugar. Uma parceria da SOL, Soluções Inteligentes para a Enfermagem, com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó. E hoje a gente vai aqui debater um pouco sobre o Setembro Amarelo, que é um assunto que merece destaque, uma campanha que merece destaque, que é dedicada à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental. Precisa ser cada vez mais debatido dentro do ambiente universitário, bem como fora dele também, que é o nosso papel aqui como extensão universitária. E hoje, para essa conversa fundamental, a gente recebe Ilana, formada em psicologia clínica, na qual também atua na docência do curso de psicologia do Santa Terezinha, e é a nossa convidada da ouvidoria da UERN, né? Campus Caicó. Seja muito bem-vinda, Ilana. Obrigada, Helena. E também a gente conta com a nossa estudante, atualmente está pagando a disciplina de saúde mental no 6º período, nossa convidada Ingrid. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. É um prazer estar aqui. Espero que a nossa conversa hoje seja bastante proveitosa. Então, para começar hoje o nosso tópico, eu gostaria muito de saber, Ilana, o que é o Setembro Amarelo na sua perspectiva? Então, o Setembro Amarelo, ele começa com um movimento pequeno e depois vai ganhando uma proporção muito grande. A história do Setembro Amarelo envolve um caso de um adolescente de 17 anos, o Mike, que gostava muito de um carro amarelo. E na cidade onde ele morava, lá pelos Estados Unidos, ele começou a apresentar alguns comportamentos de se isolar, né, ficar mais recluso. Mas chamava muito a atenção dos seus familiares esse amor, né, esse cuidado que ele tinha para com esse carro amarelo. Mas infelizmente o Mike cometeu suicídio, né, e chamou muita atenção, fragilizou bastante a comunidade como um todo. E aí, no ato do velório, né, os familiares decidiram distribuir fitinhas amarelas para os que estavam ali presentes. Então, com o tempo, essa temática foi ganhando uma proporção maior, chegou até a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, e aí se instituiu a campanha do Setembro Amarelo, na qual aqui no Brasil começou a partir de 2015, e a gente vem desde então desenvolvendo essas campanhas. Então o amarelo foi em homenagem, né, a esse caso que aconteceu com o Mike. E em setembro também, porque foi definido pela OMS o dia 10 de setembro como o Dia Internacional, né, de Prevenção ao Suicídio. A campanha já acontece há algum tempo, como você falou aqui no Brasil, desde 2015. Então, desse período para cá, no caso 10 anos, a gente completa nesse ano 2025. Você percebe que as pessoas passaram a falar mais sobre essa temática da saúde mental, ou ainda é um tabu instalado na nossa sociedade? Eu acho que nós demos excelentes avanços nesse sentido, mas ainda é um tema que sim, desperta muito tabu. Principalmente porque se tem um mito de que falar de suicídio de alguma forma incentiva, ou estaria incentivando as pessoas a cometerem, né? E a gente tem um dado também muito a nível de Brasil, que em setembro também findam acontecendo alguns casos. E aí eis a grande questão, né? Se a campanha estaria contribuindo ou prevenindo. Mas a gente pode considerar um avanço sim, quando a gente parte do ponto de que a gente começa a falar sobre algo que antes era um mito. Então, quando a gente começa a falar sobre, a gente vai colocando um olhar científico sobre a questão, né? Um olhar embasado, e isso favorece trazer toda essa pauta à tona para que a gente discuta de uma forma muito mais eficiente, dentro do possível. Então, falar sobre a campanha do Setembro Amarelo, considero sim um avanço, porque a partir da campanha a gente começa a ampliar esse debate, não só no meio acadêmico, mas ele também entra nas escolas de uma forma geral, nas organizações de trabalho, né? Então em todos os espaços. Então a expectativa é que, falando mais sobre esse tema, a gente consiga desconstruir, né, essa série de mitos que tem por aí envolvendo a temática. E assim, na sua visão como psicóloga, docente, qual a importância das campanhas de Setembro Amarelo, né, como Setembro Amarelo, na verdade,
para o fortalecimento da saúde mental, especialmente entre acadêmicos, jovens universitários em geral? No espaço universitário, sobretudo, existem pautas que são específicas desse público, né? Então, quando a gente pensa no volume de demandas de trabalhos, né? No deslocamento, que muitos desses estudantes realizam suas atividades fora da sua casa, né? Precisam estar em novas atividades, projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, naturalmente, é um espaço que pode trazer um certo adoecimento mental, né? Então, quando a gente fala sobre esses temas da campanha, a gente também pode estar potencializando possibilidades dessas pessoas tocarem nesses assuntos que antes não tocavam. Agora, Helena, o importante é que essas ações também sejam trabalhadas, não só em setembro, né? Claro. Que a gente consiga também, de certa forma, estendê-las durante todo o ano, né? Porque a gente não só adoece em setembro. Sim, então, trazendo um pouquinho dessa perspectiva, né, de falar em outros momentos sobre a saúde mental, a gente tem Maíne, né, que tá cursando agora, a disciplina de saúde mental, e a gente queria saber como você enxerga esse diferencial na sua matriz curricular de estudar saúde mental, já que você também é uma pessoa que pode vir a sofrer impactos na sua saúde mental dentro do ambiente universitário. Helena, eu vejo como um diferencial muito importante porque estudar saúde mental na graduação nos faz olhar não só para o cuidado com o outro, mas também para com nós mesmos, né? Como seres humanos, como futuros enfermeiros. E a universidade, ela pode sim ser um ambiente bem desafiador e que muitas vezes ela impacta a nossa saúde mental. E ter esses espaços para discutir, para compreender e acolher esses aspectos faz toda a diferença. Então, assim, muitas vezes a gente tem pessoas, nós convivemos com pessoas em todos os ambientes, né? Então, assim, muitas vezes essas pessoas estão em sofrimento emocional e a gente não percebe, passa despercebido. Então, para a gente se conscientizar um pouco mais e prevenir certos comportamentos, eu gostaria de saber quais são os sinais de alerta que a gente pode notar em alguém que esteja em sofrimento emocional próximo a nós. Olha, os sinais, eles podem aparecer de diversas formas, né? E por muitas vezes são sinais sutis, né? Mas é interessante que a gente sempre tenha um olhar atento para caso a pessoa, em um tempo muito curto, mude alguns de seus comportamentos, seu estado de humor, né? Se era uma pessoa expansiva, de repente fica mais fechada, isolada, né? Não tá mais gostando de sair com os amigos, ou de repente se fecha para os seus familiares, né? Esses isolamentos, ou até mesmo falas frequentes, né? A gente está falando de sinais sutis, mas esses sinais também podem ser claros. E a pessoa chegar a manifestar algum pensamento de tristeza, ou que está pensando em tirar a própria vida. E aqui é um outro grande mito e dificuldade, porque as pessoas têm no dizer popular, né, no senso comum, de dizerem que porque a pessoa está falando sobre, ela não vai, ela está só ameaçando, ela não vai colocar em prática, né? E é aqui que a gente peca. Na verdade, a gente não tem que procurar validar ou não aquele discurso no sentido de pensar se ele é verdadeiro ou não. Mas o que a gente vai fazer é, se o discurso surgiu, a gente precisa ter aquele olhar atento e fazer alguma coisa sobre. Helena, mas nesse sentido também, é preciso também a gente ampliar um pouco esse olhar, porque apesar de termos sinais, né, alguns sinais são observáveis, mas existem também casos em que pessoas também podem chegar a cometer suicídio e eles não deixarem esses sinais tão evidentes. Sim. E é importante a gente falar sobre isso, porque é como se a gente dissesse que haveria alguns sinais e alguém não percebeu e por isso aquela pessoa chegou a ceifar sua própria vida. E aí, por que eu chamo a atenção para isso, né? Porque por vezes as pessoas que estão no entorno, seus familiares, os seus amigos, ficam se culpando muito, né? De o que é que eu poderia ter feito? Será que eu deixei passar em algum ponto? E não necessariamente as pessoas dão sinais. Mas é importante que, caso algum desses sinais apareçam, a gente tente procurar ajuda. E quando a gente consegue, né, identificar esses sinais, qual é a melhor forma de oferecer apoio sem o julgamento? Que é uma coisa que fica bem... um tabu muito grande é o julgamento quanto à saúde mental. Então, como oferecer esse apoio sem julgar? É uma forma muito importante da gente ajudar, por promover um espaço de escuta.
E como você bem falou, Helena, é uma escuta empática, é uma escuta ativa e não passiva. Porque existe o tipo de escuta em que a gente, na verdade, não está prestando atenção no que a pessoa está dizendo, a gente está mais interessado em responder ou de procurar respostas, né? Então, uma escuta ativa é uma escuta atenta, mas em que ela está presente 100% naquele diálogo, né? Então, evitar também frases como dizer que é frescura, dizer que é falta de Deus, né? Ou que vai passar, que é só uma fase. De fato, pode ser que seja só uma fase, mas a gente não pode olhar dessa forma, né? E a gente precisa, sim, validar o sofrimento dessas pessoas, mostrar que ela não está sozinha, né? Que ela pode contar com apoio. E esse tipo de apoio faz toda a diferença. Então, a gente também pode ampliar esse olhar, para além da gente olhar o nosso familiar, também para os nossos colegas, né? Como a gente está falando nesse ambiente acadêmico, nós estamos frequentemente uns com os outros, né? Então, a gente precisa chamar esse olhar para a gente também começar a olhar quem está à nossa volta, né? Então, assim, para mim essa pauta atualmente, né, essa pauta depressão, ansiedade, torna-se um tópico um pouco mais sensível, porque a gente não espera, né? É uma coisa que, infelizmente, a gente não se prepara para quando vai acontecer. Então, para mim, hoje é um tópico mais sensível, pois viver episódios depressivos não é uma coisa irreal. Então, a gente se depara na universidade com pessoas que notam sutis sinais. Então, é importante a gente ter essas pessoas de confiança dentro do ambiente acadêmico. E aí, já puxando para a próxima pergunta, eu queria muito saber como, através da ouvidoria e de outros espaços, a gente vem se envolvendo, a universidade vem se envolvendo no acolhimento e na promoção da saúde mental dos estudantes e também dos extensionistas, para fora dos muros da universidade. Gosto muito de pensar, né, de levar essa mensagem de que o aluno, né, da UERN, ele realmente não se sinta sozinho. Hoje a gente conta com o serviço de ouvidoria de forma descentralizada. Isso quer dizer que cada campi avançado tem uma ouvidora mulher, inclusive, né, que está nesse lugar justamente pela gestão reconhecer que algumas demandas também possuem esse recorte de gênero muito forte. Sensibilidade, tudo isso. Né? Então, é um espaço também de escuta especializada pronta para ajudar. Nesse sentido, a ouvidoria também pode servir como um canal informativo. E aí é para aqui que a gente vai chamar a atenção para as outras instâncias, para além da ouvidoria, né, que a UERN possui, e que visam contribuir esse bem-estar, tanto dos servidores como dos alunos, enfim, da comunidade acadêmica. Com relação aos alunos, né, a UERN hoje conta com uma pró-reitoria exclusiva, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e nessa pró-reitoria existem serviços também de atenção ao aluno, tanto com serviços de psicologia, como também de assistente social. E para além disso, a gente sabe que muitos desses sofrimentos, Helena, também não são de ordem, e a gente precisa sempre fazer esse destaque, que não são de ordem individual, né? O processo de adoecimento, ele é multifatorial. E nesse ponto, a gente sabe que muitos desses adoecimentos vêm por questões de fragilidade socioeconômica. Com certeza. Então, a Pró-Reitoria também possui algumas formas de assistência estudantil que vêm sob forma de bolsas, né? E que podem estar contribuindo, tanto para o aluno que é baixa renda, como para o aluno que não tem um espaço para morar, e a gente tem as residências universitárias, como a gente também tem, por exemplo, e que eu acho fantástico, uma bolsa focada na questão do auxílio maternidade. E esse auxílio maternidade vem para que justamente aquela mãe ou aquele pai solo, ele não precise se afastar, né, dos seus estudos porque de repente não tem uma rede de apoio, que é um outro fator protetivo, né? Quando muitas pessoas adoecem, Helena, não por questões de nível de neurotransmissores, né? Ou por nível de falta de vitaminas, ou por aí. A gente adoece também muito por causa de um contexto social em que a gente está incluído. E a gente, enquanto instituição que se reconhece socio-referenciada, olha muito também e tenta ampliar a questão dos auxílios para essas questões. E aí a gente entra nesse tópico que a gente tenta pensar que precisamos reconhecer a UERN
por isso. Porque a gente está inserido no ambiente acadêmico e convivemos também com outras pessoas que fazem parte do ambiente acadêmico. E eu imagino muito que as meninas também que são estudantes vejam que a universidade ela abre muito esse olhar de tipo assim, eu não sou a realidade universal do mundo, né? Existem outras realidades. Então, quando a gente vem com programas de incentivo, principalmente trazendo o pessoal da ouvidoria de ir com a saúde mental à frente na universidade, a gente percebe o quanto a nossa universidade valoriza essa questão dos alunos estarem à frente do processo de aprendizado e principalmente de valorizar a capacidade de cada estudante e a história de cada estudante, né? Como dizia Racionais MC, Ilana falou muito bem agora sobre essa questão da condição social, né? A gente sabe que tristeza atrai miséria e vice-versa. Então a gente tem aí essa questão bem forte na UERN que precisa ser valorizada. E a gente chegando ao fim, né, de mais um episódio do CAICOcast. Foi muito gratificante estar aqui com vocês hoje, ouvir essa perspectiva do Setembro Amarelo. E a gente queria pedir para deixar uma mensagem final para quem está aí ouvindo do outro lado sobre a importância do cuidado com a saúde mental e principalmente para acolher também todo mundo que está aí do outro lado que está passando por alguma fragilidade ou algo que precise de escuta. O que eu gostaria de deixar de mensagem para você que hoje não se sente bem ou está passando por alguma dificuldade, você precisa compreender, primeiro, que você não está sozinho. E segundo, é que o cuidado de saúde mental é um cuidado, como a gente já falou aqui, é uma forma mais ampliada. Então, nós precisamos sim de informações, nós precisamos sim saber quais são os canais que a gente pode acionar, mas, sobretudo, nós precisamos da consciência para que nós também sejamos agentes políticos e nós saibamos também cobrar alguns direitos que são nossos e que também contribuem, né, de forma para o nosso adoecimento. No entanto, eu gostaria de destacar, Helena, o trabalho gigante que o SUS vem fazendo. E uma das formas da gente defender saúde mental é defendendo o SUS. Essa rede da RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, né, que precisa cada vez mais ser fortalecida. Então, é saber que a gente pode contar hoje, né, com os serviços do CAPS, que a gente pode contar também se a gente estiver em situação de crise, a gente pode procurar um pronto atendimento mais próximo de vocês, mas se mesmo assim, naquelas condições em que a gente se acha sozinho e tá talvez ali numa madrugada, né, achando que ninguém vai ouvir, é importante destacar o trabalho fundamental do CVV, porque o CVV possui um número, né, que é o 188, e que atende 24 horas por dia. Então, ligando, alguém vai com certeza atender, né? E vai te ouvir, né? E fornecer algumas ajudas iniciais que você pode ter acesso, né? Então, é importante saber que, mais uma vez, você não está sozinho. Muito obrigada, Ilana, por sua presença, né? Por sua grande troca, esse debate enriquecedor que é trazer aqui sobre o Setembro Amarelo. E a você que nos escuta, né, eu queria deixar um recado. Como as meninas já disseram, vocês não estão sozinhas. E leve esse debate adiante de hoje, cuide de si, cuide de você mesmo. A vida não é uma corrida. Você está aproveitando sua caminhada da sua forma. Então, esse foi um episódio do nosso CAICOcast, conectando cuidados e saberes, e até a próxima edição. E esse foi mais um episódio do CAICOcast, uma produção da UERN com a Sol, conectando cuidados e protegendo vidas. Curte, compartilha, comenta e vem com a gente transformar a enfermagem. Até a próxima!